Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Jacques Querubim e eu vou falar um pouco sobre uma vulnerabilidade do PHP. Bem, eu trabalho na Itaipu Nacional como analista de suporte há mais de 10 anos. E a gente vai procurar pegar uma vulnerabilidade aí, o CVE, entender como é que ele aconteceu, o que foi feito, o que foi feito legal, o que não foi feito legal. Porque esse é uma vulnerabilidade bem tranquila, assim, bem básica. Então, dá para a gente ir entendendo como é que é a construção do pensamento para fazer um exploit em qualquer aplicação, qualquer código. Opa, esse bloqueio automático está muito pequeno. E aí a gente consegue, entendendo o pensamento de quando for construir um software de uma maneira mais segura. Então aqui tem uma professora, jornalista e crítica americana que tem essa frase bem legal. Então, o homem da ciência disseca a frase, o statement, né, verifica os fatos e demonstra a conexão, mesmo quando ele não entende o seu propósito. Então, qual que é o perfil da aplicação que a gente vai dar uma olhada aí hoje? É o PHP Mailer, certo? É uma classe popular para envio de e-mails no PHP. Ela é flexível, então você pode montar formulários, você pode montar algumas aplicações para poder enviar e-mails de contatos, enfim, da sua aplicação. Quem usa? WordPress, Drupal, Joomla, Sugar CRM, enfim, a gente tem aí aproximadamente 9 milhões de usuários pelo mundo, isso em 2016. Com certeza esse número é maior. Então, é uma classe relativamente tranquila, porém bastante utilizada. E aí você vê que ela é utilizada em CMS aí e outros sistemas. Então, dá para desligar essa luz dessa... Hã? Ah, não dá? Senão não vai na transmissão. Tá, beleza. Então, a causa. Então, da onde que veio, quem que fez? David Golunski, em 16 de dezembro de 2016, ele encontrou essa vulnerabilidade. Preste atenção nessas datas, tá? Para vocês até entenderem como é que funciona esse processo e tudo mais, que é um negócio interessante. Então, o que ele descobriu? O PHP Mailer poderia ser usado para outros fins que não enviar e-mails. E em quais circunstâncias? O script, então, a tua aplicação PHP que utiliza o PHP Mailer, usa o ismail do PHP Mailer para definir o meio do PHP, para você montar o meio na hora de enviar lá o teu negócio. O campo from é recebido do usuário ou do formulário. Então, assim, se você traz esse campo from de um outro lugar em que não há input do usuário, não aconteceria esse problema. Mas se você fez um formulário lá da sua aplicação e colocou um campo from e a pessoa pode preencher isso, faz parte do cenário que é possível utilizar essa vulnerabilidade. A propriedade sender não é setada explicitamente. Então, assim, se essa propriedade fosse setada, também não acontece problema. Então, você vê que geralmente, no começo, as vulnerabilidades que eram encontradas em vários sistemas, elas não tinham condições especiais, elas simplesmente, geralmente, eram mais amplas de exploit. Com o passar dos anos, o desenvolvimento foi se tornando mais seguro, você começa a ver que a galera tem cenários que as vulnerabilidades ocorrem. O Marcos deu uma palestra ontem sobre BPF, e aí a vulnerabilidade ela ocorre numa condição de corrida. Então, você tem o Rollhammer, hoje, que é uma classe especial de vulnerabilidade, que o cara martela a memória para influenciar o bit do endereço de memória que está do lado. Então, você vê que hoje, mesmo como as coisas estão sendo construídas com mais segurança, os exploits necessitam de mais
cenários e condições específicas para serem exploitados. E o MTA da máquina, por último, não seja postfix. Porque se for o postfix, a gente vai ver que não tem as flags é a opção de você conseguir fazer o exploit. Então, se você olhar lá a função do PHP, a função meio, ela tem uma opção lá que você pode colocar additional parameters, certo? E aí, ficou ruim aqui porque está muito escuro. Mas se você olhar aqui embaixo, depois eu posso disponibilizar até a apresentação. Se olhar aqui embaixo, tem uma função aqui, você vai montar aqui o set do e-mail e aqui o attachment, body, etc. E esse additional parameters aqui no canto que é o problema. E aí, na hora que você monta o parâmetro com o sender aqui, é onde estão os bugs que podem serem utilizados. Aqui a tela meio que me quebrou aqui, porque a ideia do código é bem legal, dá para ver bem bacana aqui. E aqui é onde você que está com um pensamento assim, o cara vai receber isso de um formulário e vai usar aqui, e você começa a pensar, o que eu poderia explorar nesse trecho de código aqui, de maneira de utilizar ele de uma forma não prevista. E aí, na hora que ele vem o setForm, ele invalidaria o seguinte e-mail. Então, você pegaria lá, o cara que olha aquele código, ou a moça que olha aquele código, eles podem verificar e pensar, nossa, eu poderia mandar um ataque com parâmetro injetado, @ alguma coisa. Certo? Mas ele vai invalidar esse tipo de e-mail. Essa classe faz essa verificação. Ela verifica se aquele e-mail está num formato aceito. E esse e-mail aqui quebraria. O que preveniria a inserção de parâmetros no send-e-mail. Certo? Mas você olhando esse tipo de e-mail, já começa a pensar, opa, se a gente brincasse com esse tipo de e-mail, se eu conseguisse montar um e-mail válido que pode eventualmente escapar isso daí. Aí você vai ler a RFC, então, amiguinhos e amiguinhas, toda aplicação que você for mexer com algum protocolo de internet, leia a RFC. Às vezes as RFC são longas, são chatas, mas tem muita informação importante ali. Ali você vai entender a raiz do que você está trabalhando. Claro que às vezes a gente tem prazos que a gente precisa correr com o nosso código, mas é sempre bom estar trabalhando com isso. E na RFC, você vê que permite e-mails que contêm espaço. Tá aí uma coisa que, quem sabia disso antes dessa RFC aí que eu montei? Bom, então você vê que assim, e-mails podem ter espaços. Existe RFC falando que você pode ter espaço, com aspas duplas. Então, a partir do momento você pode colocar aspas duplas ali. Então, a gente tem os seguintes e-mails que são válidos via RFC, certo? O e-mail de teste com espaços, entre aspas, né? E aí você tem um atacante, por exemplo, com parâmetro 1, parâmetro 2, @teste.com. Ambos são e-mail válidos via RFC, certo? Um ali está ok, e o outro pode dar alguma coisa aí para a gente. Então, essa classe vai executar o seguinte, quando você manda o form, e usando lá os campos, ela vai ter o primeiro parâmetro na hora que vai chamar o sendMail, né, o binário, o "-t", o "-i", e aí um quarto parâmetro com aquele e-mail, ele ia rodar isso aqui. Então, esse seria o quarto parâmetro, certo? E se a gente melhorasse esse e-mail? A gente poderia mandar os parâmetros tranquilamente ali, básicos, "-f", atacante, que seria o from, "-p", um parâmetro 2, e um outro parâmetro, @teste.com. Então, você vê que a gente pode passar opções para o sendMail dessa maneira. Então, o que seria "-f", tudo isso daqui, já virou uma possibilidade de incluir alguns parâmetros ali na hora que você vai chamar ele. E aí, a gente vai ter o exploit. Então, como é que o exploit vai fazer? Usando aqueles 3 primeiros que a gente já comentou. "-f", que é o que vem. Aí ele usa o "-o", "-q", um diretório padrão, que
que seria o diretório de processamento de fila, certo? E aí você tem "-x var", que é como se fosse um dump do processamento, que ele vai mandar para esse... você delimita com esse "-x" onde que ele vai gravar isso, e aí o fim desse exploit específico. Então, isso gerou o CVE, que a gente comentou, 2016-133. Você vê que o score dele é alto, então 7.5 é um score alto para uma vulnerabilidade. E aí você vê a questão de integridade do impacto, a disponibilidade do impacto, a complexidade de acesso, então é baixa. Então toda vez que você for fazer achou um exploit, você vai preencher lá no Mitre a possibilidade de registrar um exploit de uma determinada aplicação. Você tem, baseado nas tuas respostas em relação à possibilidade de ataque, a superfície de ataque, condições de ataque, se é muito utilizado ou não, e etc. e tal, ele calcula essa pontuação, que vai de 0 a 10. Então, tudo que for acima de 7 já são exploits que tem que se prestar atenção. Então, quando você tiver uma aplicação e for rodar um OpenVAS para verificar a segurança das aplicações, e aí você pode ter ferramentas de integração que você pode incluir, além dos testes da sua aplicação, uma análise de vulnerabilidade da tua aplicação. Isso é uma coisa que começa já no início do teu desenvolvimento, transformar ele em um desenvolvimento mais seguro, que pelo menos grande parte dos problemas de segurança você vai pegar já no começo, então vai te evitar problemas lá na frente. Pode ser que, enfim, achem algum exploit lá na frente na tua aplicação, mas vai ser uma condição mais específica, porque a grande parte do que já eu conheci da tua aplicação pode garantir. E aí o POC, você tem um attacker, que vai mandar o e-mail lá no front, conforme aquelas opções que a gente mandou, e simplesmente manda o PHP info ali, e aí você já tem uma possibilidade de ver o que está acontecendo. Então você vai lá no form da aplicação e pode fazer esse teste. E o shell que vai receber, então vai, por exemplo, te dar acesso para essa máquina de maneira remota, é isso aqui. Simples, nesse código aqui. Então ele pega o base64, codifica via base64, recebe o comando e transfere localmente. Então ele pode salvar isso aí no arquivo PHP e aí você tem um shell reverso no teu servidor. Então, agora eu vou apresentar um vídeo. Tem uma imagem Docker disponível. Se você procurar o número desse CVE, está lá disponível. Você pode puxar essa imagem Docker. Ele sobe um formzinho PHP pronto para você testar esse exploit e brincar com ele. Então, quem quiser depois continuar a estudar e aprender, eu indico bastante, que é bem bacaninha. Deixa eu apertar o play aqui, que eu acho que ele não dá o play automático.
fazer o exploit na máquina, você passa o IP e a porta que está rodando lá. É um acesso restrito. A gente vai ver que as boas práticas para a gente mitigar, então, problemas desse tipo. Então, às vezes, a gente sabe que quando a gente está na vida real, nem sempre a gente pode, às vezes, atualizar a versão da biblioteca ou atualizar a versão do software que você está usando. Então, você tem que pensar de que maneira você pode mitigar, né, limitar a possibilidade de ataque, que ferramenta que você pode usar, ou técnica que você pode usar para limitar isso. Então, uma mitigação inicial seria alterar o código do PHP, porque lembra que aquelas condições que a gente comentou no começo, do sender, do from e tudo mais. Então, você poderia mexer no teu código e incluir essas opções que faltam para tentar evitar esse problema. Remover o send-mail e deixar o postfix, certo? Instalar o postfix no lugar, que daí é um caso específico de opções do send-mail que oferece essa oportunidade de exploit. Então, se você tiver o postfix, não daria esse problema. Você poderia instalar um WAF, então Web Application Firewall, na tua aplicação, para evitar então, esse tipo de string que a pessoa passaria nesse form para tentar fazer o exploit. Qualquer WAF ali já poderia bloquear e evitaria também esse tipo de problema. Ou você pode ter uma configuração mais segura no file system, com SE Linux, o app Armor, alguma coisa assim. Vou mostrar um vídeo agora da mitigação, que só configurando a questão de SE Linux e próprias configurações de file system, normal mesmo, de acesso do file system, já evita isso. E, claro, atualizar a versão no PHP Mailer, no caso, que é a nossa aplicação em questão. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa que foi na... E a correção? Então, legal, a gente viu os dois passos, mas a correção, criou-se uma função escape shell egg, né, de argumentos,
para garantir o tipo do e-mail que está vindo, né? É um e-mail que está válido e não tem nenhuma coisa perigosa aí no meio de opções de parâmetros, certo? Então ele cria aqui um if is empty, ele está válido, faz um sprintf para justamente fazer todas aquelas questões de opções que a pessoa mandou não escapar. Então fica tranquilo ali contido e fica naquela opção do "-f", tranquilo. Só que ainda é possível forjar um endereço nesse caso, né, e escapar. Então, na verdade, você achou que mitigou, o pessoal achou que resolveu e não resolveu. Então, o David, que voltou lá na lista e falou que ainda era possível escapar da verificação, certo? E alguém mostrou na lista, mandou um código, já nessa nova versão, que era possível escapar, certo? Provocando o zero day, que foi o zero day 145. Então, na própria lista, a galera estava discutindo e tal, o cara falou, olha, eu acho que é possível ainda escapar, e um cara já dropou lá o código que era possível escapar, e virou um zero day, porque daí estava público no código, que se há alguém que poderia estar acompanhando a lista, já poderia catar aquele código e sair destruindo os sites que ele gostaria de destruir. E aí a correção mesmo, de verdade, eles colocaram outra função, is shall safe, certo? Que daí está escuro aqui, não dá para ver legal, mas para justamente evitar qualquer tipo de e-mail que seria forjado para tentar passar e conseguir se desvencilhar dessa verificação. Então, quais são as conclusões passando por todos esses perrengues aí, certo? Então, assim, a gente, né, no ano 2016, pouco tempo atrás, 2 anos atrás, e ainda não estamos sanitizando nossas entradas. Então, isso é uma coisa que nem eu falei, hoje com ferramentas de integração contínua você pode desenvolver já com segurança. Né? Não digo nem fazer um código já de cara seguro, mas você já pode rodar um scanner de vulnerabilidades na sua aplicação de forma integrada. Então faz os testes da sua aplicação está funcionando do jeito que ela deveria funcionar para o seu negócio. Depois coloca por último um teste de segurança. Existem empresas que fazem isso para qualquer nova versão que vai entrar em produção. E é uma boa prática. Porque mesmo que você, às esse não tenha tanto conhecimento com segurança, você já vai começar a entender, olha, mas peraí, o cara apontou essa vulnerabilidade aqui, vou entender como é que é feito esse exploit, como é que é feito isso, o que eu posso fazer no meu código para evitar isso e passar naquele maldito teste que não deixa meu código entrar em produção. Então isso já te ajuda a ir entrando e pensando nisso, nessa mentalidade aí. Então a gente sabe que a infraestrutura web é complexa, em dependências, em atores, então às vezes, né, a gente tem pessoas de outras equipes que a gente está dependendo do nosso código, então é complicado. A maioria dos desenvolvedores não são capacitados em segurança, então assim, essa é uma coisa que felizmente já está mudando nos últimos 5 anos, inclusive nas universidades, nos cursos, a gente vê a galera falando bastante. Na minha época, assim, a gente aprendia C, e aí qualquer erro de ponteirinho já dava segfault e tal, o que era buffer overflow, o que é uso de pilha, a gente já nem pensava no que poderia ser feito. E é isso que é sendo utilizado. Então, hoje a gente tem bastante literatura, tem bastante cursos disponíveis, bastante material disponível para poder aprender sobre isso e está legal. Os profissionais envolvidos no caso do PHP Mailer, né, são geralmente voluntários, então o complicado disso é que a gente não tem, digamos assim, nível de serviço, né, acordo de nível de serviço, então você não tem um SLA para, olha, eu preciso resolver esse problema aqui, é um problema que está afetando a minha aplicação. Então, se a gente está numa empresa prestando um serviço, a gente tem que assumir esse SLA e tentar resolver, então você tem que mexer no código e estar disponível para resolver isso. As aplicações de software livre, elas beneficiam dessa auditoria pública, né? Então, você vê que o David foi lá, estava olhando o código, viu que era possível fazer esse exploit, passou na lista, mandou para o pessoal resolver. Algumas comunidades de programas e frameworks, elas têm uma lista de segurança que é fechada, justamente porque
às vezes vai passar um zero day ali, que eles falando, olha, esse código aqui ele passa e isso pode ser um zero day. Aí você vai lá no Mitre hoje se a gente abrir o site do Mitre aqui, você vai ver que vai ter alguns CVEs que estão com o número bloqueado, que eles falam. Então isso quer dizer que tem uma vulnerabilidade, o fabricante está correndo para resolver, e ele só vai ser aberto, esse CVE, para todo mundo saber o que aconteceu depois que o patch for lançado e depois de um tempo. Então, no caso mais conhecido nos últimos tempos, aí, o Spectre, o Meltdown da Intel, do out of order na execução de comandos no processador. O pessoal avisou a Intel, se não me engano, foi em novembro. E aí, no final de janeiro, é que foi disponibilizado para o público. Mas tinha muita gente já monitorando CVE e viram que fizeram bloqueio de 10 CVE seguidos. Assim. Declararam, opa, tem alguma coisa aí que vai vir aí que é perigosa. E aí espera todo mundo fazer o patch, primeiro as empresas criar o patch e tudo mais, então, para poder depois publicar. E quais são os nossos desafios que estão ainda em aberto? Capacitar o ecossistema Flawless e segurança, então, claro que isso é uma coisa orgânica e não existe um direcionamento. Cada projeto, eu tenho a seguinte visão, que cada projeto, que quanto mais vai sendo utilizado e mais vai tendo comunidade, desenvolvedores e usuários, acaba tratando a segurança de uma maneira com mais cuidado e se capacitando, enfim. Mas ainda acontecem problemas, vídeo o caso do Arch Linux, esses tempos atrás, em que acessaram a conta do GitHub deles, colocaram o código malicioso, tiraram o acesso dos desenvolvedores core do Arch Linux. Então, assim, poxa, 2 fatores não estava nem ativado, que hoje em dia, né, quem não tem 2 fatores ativados aí, sai correndo aqui e vai lá ativar 2 fatores para garantir aí, pelo menos. O desafio que eu comentei, atualização de sistema produtivo, né, porque tudo bem se nada contra uma farmácia, né, mas se você vai lá atualizar um sistema de uma farmácia, é tranquilo, pode parar ali uma meia hora, ou você vai lá de madrugada se a farmácia não for 24 horas, ou até se for, é um movimento mais baixo, então beleza. Agora, se você tem um sistema produtivo que roda num avião, ou se roda numa usina nuclear, é complicado para você atualizar o sistema. Se alguém tiver contato, por exemplo, com a área de automação aí, o pessoal da engenharia tem pavor na hora que você vai falar, bicho, vamos atualizar isso aí que está muito antigo. E aí você vê problemas cada vez mais em sistemas escadas, estando de cara para a internet, com possibilidade de serem alvos. A capacidade de grupos criminosos em utilizar 02, não só grupos criminosos, né, mas agentes de Estado também. Então, hoje em dia, antigamente 010 era uma coisa mais da galera de segurança, da galera da TI, está cuidando, etc. e tal. Hoje em dia já é negócio. Já tem gente que procura ganhar dinheiro com isso. Então, você tem aí empresas, eu esqueci o nome da empresa na França, lá, que ela pagava, por exemplo, $500 mil numa vulnerabilidade de iOS. Poxa, $500 mil, não é um dinheiro qualquer. Então, se ela paga isso, é porque ela já ganha muito mais utilizando aquela vulnerabilidade do iOS em algum lugar. Então, isso não é mais uma coisa amadora. Já tem gente graúda trabalhando nisso. E a barbeirada no caso do CVE seguinte, né? Então, tipo, tanto na hora de que alguém postar, que ainda passava e tudo mais, é uma questão de comunicação. Se você olhar até as datas dos dois, assim, você vê que é uma questão de dias assim que aconteceu entre um e outro. Então, isso é uma coisa também que é complicada, é você fazer coordenação de vulnerabilidade em qualquer empresa. Então, se você, às vezes, você achou uma vulnerabilidade de uma empresa XYZ, entra no site, manda para eles. Por exemplo, às vezes a gente vê um caso, esse tempo atrás veio um caso de um cara, de um desenvolvedor, de um pesquisador, e ele entrou em contato com a empresa, que ele achou uma vulnerabilidade no site deles, e a empresa simplesmente não respondeu o cara. O cara tentou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aí ele se enfesou e postou no Twitter lá e falou, olha, tem um exploit assim, assim, assado. Daí a empresa veio, não, mas como é que você faz isso? Como é que você oferece isso aí assim para todo mundo? Eu falei, bicho, já tentei entrar em contato com vocês aqui. Ó. Então, assim, as empresas também usam isso como uma forma de muleta, entendeu? Então, tipo, se
se às vezes não é um desenvolvedor mais conhecido, ou se o cara não ameaça publicar, a empresa vai levando com a barriga. E como eu disse, quanto mais complicado é o sistema que está rodando, que esse software está cuidando, mais a empresa vai ser resistente à vulnerabilidade. Tem empresa que não deixa você fazer um scan de porta. Ela fala que não garante e que se você fizer, pode derrubar um sistema. Poxa, gente, isso aí, né? Estamos em 2018, né? Para fazer isso é complicado ainda. E o crescimento de ano a ano de CVEs, então fica a dúvida, né? São mais relatos ou mais bugs que estão acontecendo? Né? Então, se a gente olhar aqui a vulnerabilidade por ano, no próprio Mitre, você vai olhar lá, peguei esse gráfico aí semana passada. Ó. Então, você vê que tem uma tendência de subida aqui. Ó. E esse ano já está em 9 mil. Como a gente está no meio do ano, aí, provavelmente a gente vai de novo bater recorde. Então, o ano passado teve 14 mil, até 2016, 2015 tinha dado uma baixada, certo? E aí a gente fica pensando, essas vulnerabilidades, há quanto tempo ela poderia estar sendo explorada, sem a galera saber? Como eu disse, na maioria dos casos, a gente tem equipe, a gente tem pesquisadores que vão lá e entram na lista da comunidade ou do software e avisam a gente, olha, descobri vulnerabilidade XYZ, vocês deveriam dar uma atenção, etc. e tal. Mas tem muito, como eu disse, é um mercado todo aqui. E isso pode ser utilizado, né, sem avisar, sem nada, enfim. Para ganhos até de agentes de Estado, né, pensar nisso aí. E aí, os dois últimos que o PHP Mailer teve de CVEs, além daqueles dois que a gente comentou, são esses dois aqui do ano passado, que tem um score de 4.3 e o seu outro menor de 2.1. E desse ano não teve nenhum até o momento. Então, às vezes o pessoal está fazendo um trabalho bem feito e conseguiu mitigar aí a maioria da possibilidade de ataques aí nos últimos tempos aí. Pessoal, fica um convite a todos e a todas para, em outubro, participar da Latinoair, para ir lá em Foz, dia 17 a 19 de outubro. Estão todos e todas convidados, vão ter outras palestras lá também, bacana, então, tá aí o convite a todos. E é isso aí, gente. Obrigado. Tá latino? Então fica aí, convite, meu contato ali depois, volta ali para quem quiser mandar um e-mail, alguma coisa. Quem tem alguma dúvida, alguma colocação? Ah, foi o Gentoo, verdade. Verdade. Só para quem não ouviu, isso que ele comentou de invasão do GitHub, coisa e tal, foi da distribuição Gentoo do Arch Linux. Foi uma outra coisa também relativa a pacotes, coisa e tal, mas não foi de uma severidade tão grande. Isso, verdade, confundi. Porque eu acho que eu vi essa última do Arch, acho que eu fiquei com ela na cabeça. Eu pensei a mesma coisa, tipo, deu esse rolo mesmo, mas GitHub era outra coisa, que eu demorei um pouquinho para me lembrar também. Verdade, obrigado. E mais? Obrigado, gente. Opa, Val, diz aqui. Eu não sei se vocês viram, mas ontem teve um ataque, não sei se foi um ataque, mas no ESLint, que é um dos maiores plugins hoje do NPM, que roda na maioria dos pacotes de gerenciamento de versão, dentro do Node e tudo mais. E aí eles teve um ataque, daí eles geraram novas chaves de acesso dos desenvolvedores, dos contribuidores desse pacote, e aí botaram um script lá que pegava os dados locais dos usuários que estavam rodando, que estavam utilizando aqueles pacotes. E aí eu acho que é um dos maiores desafios, e assim, eu como desenvolvedora, eu realmente não sei nada de segurança. Então a gente tem ali as coisinhas, a gente faz escape do que entra, a gente faz ali, não deixa rolar muito XSS e tal, mas não tem muito mais do que isso, porque às vezes não tem nem recurso em projeto pequeno para isso, né? E aí pegando, por exemplo, JavaScript, que hoje a gente trabalha ali com 150 milhões de bibliotecas, e eu não sei qual que é o melhor jeito de mitigar esse tipo de coisa, assim, o
o que dá para fazer para garantir segurança nesse cenário. Assim, eu realmente não sei. Assim, uma visão de uma pessoa que trabalha com infraestrutura todo dia e desenvolve de vez em quando, eu acho que o uso de integração contínua, de ferramentas de integração contínua hoje, de continuous deployment também, é uma coisa que ajuda bastante nisso. Então, ter a possibilidade de fazer esses testes, além de funcionais e testes de negócio que a tua aplicação vai ter, você poder incluir lá no final do teu teste, um teste de um Open VAS da vida que faz um scan de vulnerabilidade, de um icto, às vezes alguma outra coisa, se você quiser até testar alguma outra coisa a mais e pesquisar, ajuda porque vai te criando essa mentalidade, essa cultura de consciência segura. Assim. Então, hoje tem essa possibilidade que é bacana, que é uma possibilidade que dá... Agora travou de vez. Que dá essa questão de te ajudar. Então, isso é uma coisa que eu indico. Olha, se fosse para desenvolver hoje, eu desenvolveria com essa integração, justamente porque vai ajudar. Claro, existe bastante leitura, tem bastante livros, bastante material disponível hoje que dá para trabalhar e aprender bastante. Mas é que nem eu falei, a gente tem prazo, a gente tem deadlines e que tem que entregar código e pagar as contas. Então isso acho que é uma forma de você fazer um equilíbrio. Você pelo menos tira o 80% dos problemas e aí depois você pode focar às vezes nos 20% que vai ter mais impacto. Então, aquela questão de que quanto mais complexo um software, mais dependência e mais a superfície de ataque aumenta. Né? Então, por exemplo, tem gente na área de segurança que diz que não instala antivírus porque aumenta a superfície de ataque da máquina. E é possível, na verdade, assim, é uma possibilidade. Antivírus é um malware que trabalha para você, a verdade é essa. Então, é complicado. Por isso que eu falo, se você tiver uma questão de integração contínua, o que acontece? Se você está dependendo de um pacote e ele foi numa versão tua de produção, você consegue até fazer a regressão para uma versão que estava, digamos, segura, que não foi comprometida e voltar ali rapidamente. Por isso que eu imagino que quando você usa isso, você consegue mitigar de uma maneira mais segura, assim, mais rápida. Tudo questão de prazo, como eu vou dizer assim, de produtividade que você vai precisar entregar. Então, se você consegue fazer um balanço disso, a gente sabe que ninguém vai poder parar e esmerilhar teu código, garantir que está seguramente. Ninguém que vai fazer uma formalização, usar uma linguagem Z lá, que é de especificação formal de software, para um controle de estoque de uma farmácia. Né? É aquela questão, é custo-benefício. Agora, por que um software de helicóptero, o pessoal faz especificação formal via linguagem Z, ou roda máquina de estado, etc. E tal? Justamente porque o custo de um bug, seja um bug de segurança ou não, é muito grande. Então, vale a pena. Inclusive, existe toda uma galera que trabalha com especificação formal de software, sendo requisitada para a NASA, para a Boeing, para a empresa, para a Siemens, justamente porque o custo da manutenção ou do bug, ele é muito grande em relação a isso. Então, paga-se tendo essa equipe cuidando dessa especificação formal. Queria te pedir, tu trabalha na Itaipu Nacional, isso. Correto? Não sei se a tecnologia utilizada lá pela palestra é PHP também. Mas, enfim, eu queria te pedir quantas vezes tu já teve essas vulnerabilidades 0 days e como foi o processo para atualizar lá, visto que a Itaipu é como se fosse um sistema de avião, tá sempre 24 horas e tal. Isso, assim... E se tu sabe o teu número ICQ de cor mesmo? Se tu sabe o teu número ICQ de cor? Sim, sabe? é 108.29988. Assim, é que nem eu falei, quando você tem sistemas, você tem classificação e disponibilidade. Então, sistemas SCADA, quando você vai falar com o pessoal da engenharia que pensa em estar disponível a unidade geradora para o sistema elétrico brasileiro,
a pegada é mais embaixo. Então, você não pode fazer atualização a qualquer momento, você tem janelas de atualização, você tem que fazer estratégia para quando for o teu código, testar, validar que está em produção, não vai ter nenhum bug dentro daquela janela, para você tomar a decisão que se vai se manter aquela versão, você vai fazer um rollback. Geralmente essa janela é 1 hora e pouco. E geralmente nos horários malucos, assim, que você não pode mexer fora disso. Mas isso nos sistemas que tem atuação direto na área de produção de energia elétrica. Aí, por exemplo, site. Site não é um negócio tão crítico. Claro que é crítico quando você pensa na questão da imagem. Porque se alguém faz um deface no site da usina, vai aparecer no jornal o quê? Que a usina foi hackeada. Você entendeu? Tipo, por mais que a gente sabe que é só um site, foi feito deface e tal, mas nossa, vai aparecer em todos os jornais, vai aparecer o negócio todo, enfim. Então, assim, aí você tem que pensar nisso. Não é só a questão da criticidade do sistema em si, mas do que ele pode representar, de imagem, etc e tal. Então, aí a gente começa. Então, a gente coloca o WAF na frente, tem 2 camadas de firewall de vendors distintos. Então, você não tem um firewall só de uma empresa, tem firewall de 2 empresas. A gente brinca que você tem que colocar um firewall de uma empresa israelense, aí na frente você tem que colocar de uma americana, aí na frente você coloca de uma empresa russa e uma frente de uma empresa chinesa. Porque daí todos os backdoors de cada governo vai um eliminando o outro, entendeu? Então, é só assim para você ficar bem seguro, certo? Mas é complicado e tem que pensar nisso. Então, o que a gente faz é analisar a criticidade do sistema, a urgência, o impacto, por exemplo, também para o negócio. Você não acha que, assim, eu no começo eu já batia assim de frente, falava, não, isso aqui está com essa vulnerabilidade, eu não vou autorizar em produção. Vai chegar um cara que fala, se não está em produção, sei lá, vai perder 10 mil por dia. E aí? Quem que vai assumir isso, certo? Seu preciosismo? Não, daí o cara fala, você vai colocar em produção e vai colocar seguro ainda. E aí você tem que ir atrás de maneira de garantir que aquilo ali vai estar beleza. Então, assim, é por isso que eu coloco muito essa questão da vida real. Às vezes a gente também tem que pensar nisso. A gente não acha que vai ser tudo a mil maravilha, você vai pegar todos os exploits, fechar tudo, deixar tudo sempre atualizado, certo? Isso é irreal. Claro que, assim, quando a gente faz... Por isso que eu falo a questão da integração contínua, porque ela facilita isso, de uma maneira segura. Você pode acelerar o deployment do teu código, sem perder essa possibilidade, olha, deu um problema no negócio que gera o dinheiro da tua empresa, você volta para essa versão, vamos ver aquilo ali que deu errado. De maneira rápida. Porque o duro é quando o pessoal coloca código em produção, aí uma semana depois o usuário liga, não, olha, o negócio que funcionava aqui, integração XYZ não está funcionando mais. Então, vai ter impacto de dinheiro. Alguém mais? Gente, obrigado pela atenção, ficamos à disposição aí.